Pessoal, vamos encerrar agora aqui com a segunda parte de aula, da aula sobre Gregório de Matos, tá, gente? Vamos falar sobre a tópica da lírica amorosa, tá? Bom, geralmente quando a mulher é idealizada, né, essa mulher é uma mulher branca, né, pelo racismo da época, né? Então, as mulheres negras sempre fazem parte da lírica obscena dele, né? Falar alguma coisa mais pornográfica, né? Até nesse sentido assim, ou geralmente alguma coisa quase escatológica. A mulher idealizada, aquela mulher que ele vai ter uma dificuldade de erotização, é sempre a mulher nobre, branca, né, aristocrática, certo? E é muito comum, isso é uma tradição antiga, tá? Vem até antes do barroco, até remete não só à poesia trovadoresca, mas principalmente o dolce estilo novo, né? Que foi aquele estilo camoniano, renascentista, humanista, de fazer comparações de elementos da mulher com a natureza. Né? Então vamos lembrar que na antiguidade a natureza existia uma espécie de panteísmo, né? Lembra que Pan, assim como a gente está vendo agora a pandemia, né? Uma epidemia generalizada, né? Pela natureza e tal, o Pan era a deusa da natureza, então o panteísmo é achar que Deus estava nos elementos da natureza, certo? Então tu elevar a mulher a mais que a natureza, ou comparar a natureza, já é algo extraordinário, né? Então isso é muito comum na poesia ocidental, na poesia oriental também, né? Porque a natureza é o grande, né? É quase Deus, assim, né? Tu não vai comparar a Deus porque Deus não existe em forma, então a forma de comparar a Deus é com a própria natureza. Vamos ver aí alguns poeminhas. Deixa eu fazer minha passada aqui. Esse poema à esquerda de vocês é muito famoso, né? Ele já caiu em vários vestibulares, que mostra essa incapacidade de unir o erotismo à espiritualidade, né? Então olha essa mulher aí, ó. Anjo no nome é para Dona Ângela, né? O nome da mulher era Ângela. Então, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, né? Angélica é o nome de uma flor, tá, gente? Então ela é anjo no nome e Angélica na cara. Ela é uma flor na cara. Estranho, mas tudo bem. Mas uma flor é um símbolo de beleza, né? Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem se não em vós se uniformar. Então ela consegue uniformar o lado flor, material, e o lado angélica, né? Espiritual. Desculpa, e o lado anjo, espiritual. Então ela consegue misturar essas duas coisas, né? O lado concreto e o lado espírito, certo? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé de rama florescente? É uma frase meio não ecológica, mas tudo bem. Mas é quem não veria uma flor no chão e já não arrancaria, cortaria do verde pé para pegar para si essa flor maravilhosa? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus não idolatrara? Né? Então quem olharia para esse anjo tão luzente e não ficaria idolatrando esse anjo? Né? Então ainda está no plano da exaltação da mulher. Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Então se tu é um anjo dos meus altares e da minha guarda, tu vai me livrar dos diabólicos azares. Só que aí vem o final, né? Que começa com um mas, uma adversativa. Então esse final aí vem a contradizer todo o poema, principalmente a primeira estrofe, que traz uma condicional. Se como anjo sois. Então, se tu é um anjo do bem, tu vai me livrar dos meus males. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, anjo que me provoca, mas não me guarda, né? E aí pode ser tanto no sentido de tu me causa tentação, mas tu não me guarda no sentido de não me queres, né? E aí vem a contradizer com o lado espiritual, que anjo é esse que causa tentação, mas pode ser no sentido de ele também não consegue se guardar a ela, né? Eu não consigo ficar perto de ti porque tu é um anjo, tu teoricamente não poderia me dar tentação. Então é aquela coisa quase edípica, né? Do homem, de olhar para a mulher que ele ama, que ele idolatra, né? Que ele vai dizer antes, mas não conseguir sensualizar,
né, essa mulher, ele se sente até erotizado em certo sentido, só que quando ele se aproxima, ele não pode, né, a mulher amada, idealizada, não pode ser vista nessa perspectiva mais sensual, certo? Aí do lado vocês têm um poema que eu acho muito bonito, né, que é desse de comparação aos elementos da natureza, olha só, ele tá falando com a segunda pessoa, vês, né, que é a Catarina no caso, né, vês esse sol de luzes coroado, em pérolas, aurora convertida? Vês a lua de estrelas guarnecida? Vês o céu de planetas adorado? Eu acho que é adornado, acho que tá errado, mas tudo bem. Ele tá mandando ela olhar pra cima, né? Tá vendo o sol cheio de luzes? Tá vendo a lua cheia de estrelas? Tá vendo o céu cheio de planetas? O céu deixemos, ó, então há uma espécie de movimentação da cabeça. O sol deixemos. Vês naquele prado, ó, vai olhar para o campo, vês naquele prado a rosa com razão desvanecida, a açucena por alva presumida, o cravo por galã lisonjeado. Então ele pediu agora para olhar o campo, a rosa com uma razão desvanecida, a açucena, né, os açudes com a alva presumida, o cravo lisonjeado. Agora deixa o prado, vem cá, minha adorada, vês esse mar, ó, saiu do céu, foi pro prado, saiu do prado, vai pro mar. Vês esse mar, a esfera cristalina, em sucessiva aljôvar desatada, parece aos olhos ser de prata fina. Então esse mar chega a parecer parado, intacto, né? Parece ser de prata fina. Então ele está pedindo para ela olhar as belezas do céu, pedindo para olhar as belezas da natureza, pedindo para olhar as belezas do mar. Vês tudo isso? Bem, pois tudo é nada. Olha o paradoxo. Tudo isso, eu sei que tu acha tudo isso, mas tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Né? Então olha só. Oh, emocionei aqui, cara. Olha só que coisa linda, gente. Ele está dizendo que tudo que existe na natureza de mais encantador, de mais perfeito, de mais belo, é nada. Um paradoxo. Tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Ela é mais do que tudo isso. Certo? Aqui a gente entra numa fronteira entre a lírica amorosa com a satírica, que eu vou chamar de obscena. O que seria obsceno? Obsceno não é nem erótico nem pornográfico, não necessariamente pornográfico, porque o erótico geralmente ele tem uma intenção de sexualização, né? Mas com uma dose sugestiva, comedida. O pornográfico já tem uma dose de sexualização com algo mais escrachado, algo mais próximo do escatológico, né? Mais aberto, mais explícito. E o obsceno não necessariamente ele queira te causar uma sexualidade, mas ele quer romper uma moral, né? Ele quer romper uma lógica de padrão convencional. Então, por exemplo, quando alguém faz esse gesto, é um gesto obsceno, né? Ele não é erótico, ele não é pornográfico, ele é obsceno. Por quê? Porque ele rompe uma moral. As pessoas, que isso, né? Mano, dedo do meio e tal. Porque ele tem ele quebra uma lógica de convivência, né? Ele vai para um tabu, que é o palavrão, né? Que é algo mais grotesco. Então, por exemplo, nesse primeiro trechinho que vocês estão vendo aí na esquerda, é um poema bem longo que ele faz uma ponderação histórica sobre a visão do amor. Né, o amor religioso, o amor na Grécia, o amor em Roma, enfim, ele faz vários panoramas de uma visão do amor, e ele termina concluindo assim, ó: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Né? Então isso é muito obsceno, não que a gente fica constrangido, mas ele está rompendo a lógica do amor, o amor antigo, o amor puro, o amor idealizado, o amor do encontro das almas. Ele está dizendo, não, o amor é encontro de corpos. E chega até a falar com uma expressão quase animalesca, um rebuliço de ancas, né? E diz quem diz outra coisa é besta, né? Então mostrando um amor carnal aí, que seria o verdadeiro amor. Aqui do lado é um poema para uma freira que diz que ele era muito magro, né? Ele era muito esguio, e diziam que ele parecia um beija-flor, que tinha um apelido de pica-flor. E aí ele aproveita do trocadilho do nome para fazer uma poesia obscena para freira. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, metei a flor que guardais. A flor que guardais é a sua genitália. No passarinho melhor, que é a genitália dele. Se me dais esse favor, sendo só de mim o pica, se eu sou só o pica, e o mais vosso, claro, fica que fica então pica-flor. Se tu me der a tua flor, e eu entro com a
né? Aí nós ficamos um pica-flor, tá? Então aí que entra o lado obsceno dele aí, né? Chega até a ficar com vergonha de falar essas coisas, tá? E aí, pessoal, a gente termina com a poesia satírica, né? Voltando aqui ao ponto 4, aquela poesia que lhe deu o apelido de Boca do Inferno, né? Então ele foi um cronista dos vícios da Bahia, ele dizia que a Bahia é feita de 2 Fs, um de furtar, outro de fuder. Então ele, olha a palavra que ele usa, foder, não é uma palavra de jovens da atualidade, já existia para os poetas do século XVII, né? Então ele vai criticar tudo e todos, pessoal, mercantis, padres, meirinhos, estudantes, políticos, todo mundo, alternando uma linguagem ora culta, ora bastante chula, que nem a gente falou, né? Então esse é um dos poemas mais famosos aí que vocês têm à esquerda, o próprio Caetano Veloso musicou, né, esse poema, né? Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então ele tá pegando ele e a Bahia, ó, Gregório de Matos e a Bahia, e ele tá dizendo como eles estão diferentes. No passado, a Bahia era o quê? Rica, e ele era abundante. E agora a Bahia é pobre, e ele está empenhado. Né? Então os dois pioraram com o tempo. Certo? A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Então aí está o motivo, ó. Segundo o quarteto, anota isso. O motivo das coisas piorarem tanto para ele quanto para a Bahia. O mercantilismo. Por isso que a gente diz que o Gregório de Matos era um reacionário, ele reagia à reação, né? Então o Brasil vivia uma estrutura de senhores de engenho, né, uma estrutura agrícola, né, quase que feudal, né, e aí à medida que o mercantilismo vem se inserindo a partir de estrangeiros, o Gregório de Matos reage a isso, não gosta disso, tem pavor disso, então ele é um reacionário. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceita do sagaz Brichote. Então tu, Bahia, deu esse açúcar excelente pelas drogas que tu fica aceitando, né, do sagaz, do esperto Brichote, do esperto estrangeiro. Então o estrangeiro chega aqui com drogas inúteis e tu dá o teu açúcar excelente, né? Então tu tá sendo fácil, Bahia, aceitando qualquer coisa do estrangeiro. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão teu capote, né? E aí ele termina o poema dizendo, tomara que um dia tu acorde tão séria, né, ao ponto de colocar o teu capote, né? Quase como se a Bahia fosse uma prostituta, uma meretriz, né? Colocando o seu casaco para não ficar nua, né? O teu casaco de algodão, certo? Então, aí um poema claramente antimercantilista. Ao lado vocês podem ler depois ali, né, ele criticando a Bahia com a sua vizinhança, os olheiros, as praças, as fofocas no terreiro, os conselheiros que não conseguem nem governar sua cozinha e já querem governar o mundo inteiro, os mulatos desavergonhados, etc. Esse aqui é um dos poemas mais famosos dele, né, pessoal? Que falta nessa cidade, verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Né? Uma estrutura bem legal, de 3 perguntas com 3 respostas, e sempre seguido com uma quadra, reparem ali, uma quadra que faz, né, uma espécie de refrão com as respostas no último verso, tá? Em cada uma, a cada 2 estrofes ele vai criticar um setor, né? Então depois, ó, vem o negócio, ambição, usura, que é o mercantilismo, os pretos, mestiços e mulatos, eu tô lendo sempre as respostas ali, né? Freiras, sermões e putas, né? Então ele vai sempre criticar alguma ala, então esse sermão vale muito a pena ler ele inteiro e separar assim, ponto por ponto, que vai sendo criticado, tá? Ali o poema que eu tinha falado antes, né? Os 2 Fs da Bahia, que ele vai dizer um de furtar, outro de fuder, e esse poema ao lado é um poema, um soneto metalinguístico, né? Bem famoso, né? De um governante que pediu para ele escrever um poema em homenagem a esse governante, e ele foi lá e escreveu um poema, né, que não fala nada no final das contas, né? Termina dizendo que nada sobre o cara, só falando sobre o próprio poema que ele tá cansado de escrever. Certo? Então tá, pessoal. Deixamos o próximo vídeo aí para Padre Antônio Vieira. Espero que tudo do Gregório de Matos tenha ficado bem claro a vocês. Um abraço, gente.